Olá a todos, eu sou o Edgar, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite da Tacta, é simplesmente sensacional estar participando de qualquer coisa com a Tacta, e não só pela Tacta, mas também por todo mundo que acompanha a Tacta, por todo mundo que assiste, que acompanha, né, o trabalho, todo o conteúdo, tudo que a Tacta traz de inovação aí pra gente. Eu peço desculpas um pouco pela minha rouquidão, depois de uma série de convidados em casa, né? Todos ficaram ruins, então eu tô meio, estou um pouquinho rouco aí, mas tá tudo certo, né? Eu venho conversar, venho trazer um assunto que eu tenho acompanhado, é, que é o processamento de alimentos de origem agroecológica, né? O que a gente pode falar de inovação quando, em relação a produtores agroecológicos, que é um mercado, é um segmento muito bacana, muito legal, mas que precisa de muita estruturação. A gente precisa aí de todo mundo que gosta do assunto, que sabe do assunto, é, se envolver e a gente construir essa base, construir essas soluções aí para esse segmento que pode nos trazer muita resposta de sustentabilidade, de saudabilidade, de desenvolvimento social, né? Bom, eu sou designer de produto, né? Fiquei 10 anos na indústria automotiva, outro segmento, que teoricamente não tem nada a ver, mas onde me desenvolveu muito a ideia de produtos feitos para o usuário final, pensando sempre no usuário final, e que fosse possível de se produzir em escala, né? Então, até sobre o assunto é uma coisa que a gente bate muito, que é essa escala, que é a possibilidade de escalar o produto suficiente, o suficiente para que sustente o produtor e também para que o consumidor tenha aquele produto, para que aquele produto chegue, para que não fique faltando, né? Estudei planificação industrial no Senai Alimentos, no Senai Alimentos também, manipulação de alimentos, uma especialização aí técnica muito bacana, algo muito interessante que eu fiz, que abriu minha cabeça muito a esses processos, tirando da ideia totalmente artesanal, totalmente artística da gastronomia para uma coisa muito mais técnica que eu estava mais acostumado. Fiz gestão de negócios e inovação na Fatec Sebrae, e hoje, depois de 6, 7 anos aí trabalhando nessa área, mais até, depois de 12 anos me envolvendo com a área de alimentação mais profundamente, né? Estou fazendo pós-graduação em tecnologia de alimentos para entender mais, para pelo menos para conseguir chamar as pessoas certas para ajudar no desenvolvimento dessa cadeia. Eu sou idealizador da Oficina da Mesa, né? Nós fomos a primeira incubadora de negócios da alimentação de microempreendedores. Então a gente criou uma cozinha compartilhada, um espaço para que empreendedores pudessem se desenvolver seus negócios, né? E foi onde também me surgiu esse assunto do produtor rural, porque é uma dificuldade para o microempreendedor comprar produtos fora de Ceasa, por exemplo, que passa por muitos intermediadores, né? Atualmente estou como agente local de inovação no Sebrae São Paulo, capital centro, trabalhando aí agora, nesse momento, atendendo cerca de 18 empresas, num processo muito bacana de levar produtividade do trabalho e inovação para micro e pequenas empresas. E tenho me envolvido com facilitação de inovação de produtos agroecológicos na região do Vale do Ribeira, tentando trazer algumas soluções, conectar algumas pessoas que eu conheci já nessa rede tão bacana, né? Primeiro, vamos pensar em o que é
produção agroecológica, né? O que que é isso? O que é uma produção agroecológica? É um assunto que a gente fala, nesse meio fala muito, mas não define muito. Vamos começar aí pela lei de produção de alimentos orgânicos, né? A 10831 de 2003, que vai definir o que é um produto orgânico, um alimento, uma produção de alimentos orgânicos, né? Então, basicamente, pegando os principais pontos, é claro que a lei é maior, envolve mais coisas, mas basicamente a gente vai estar falando de produto isento de contaminantes intencionais, né? Agrotóxicos, fertilizantes, né? Algo que não tem ali na terra e que são contaminantes, que de alguma forma vai contaminar com algum objetivo, né? Tirar pragas, por exemplo. É, preservação e recomposição da diversidade bioecológica dos ecossistemas, né? Então a gente tem a preocupação com recompor a diversidade do local que está sendo desenvolvida essa agricultura, essa cultura, incrementar a atividade biológica do solo com bioinsumos, com produtos que não sejam realmente contaminantes, mas que eles melhorem a vida do solo. E aí existem várias técnicas que têm sido pesquisadas, tanto fora do Brasil quanto aqui, mas a produção orgânica ela exige isso, né? Promover o uso saudável do solo, aumentar sua fertilidade de forma natural, reciclar os resíduos de origem. Então, aquilo tudo, vamos dizer aí, a gente tem uma plantação de uma cultura aí de milho, então o que a gente vai fazer com toda essa palhada? Reciclar isso, utilizar todo esse resíduo que não vai ter destino na alimentação, por exemplo, como produto final, né? Basear-se em sistemas agrícolas organizados localmente. Apesar da lei de produtos orgânicos bater nesse ponto de basear-se em sistemas agrícolas organizados localmente, não é o que acontece, né? Então a gente vai falar, vamos falar de produto in natura, é um pouco mais, é um produto que muitas vezes dura menos, né? Tem um prazo de validade muito menor, mas ainda assim ele caminha aí por grandes regiões. Não vou dizer o país todo, mas ele caminha por uma boa extensão territorial do país, uma grande logística, e daí a gente tem também os produtos processados, né? Bebidas, grãos, secos, né? Grãos secos, tudo mais que aí não é localmente mesmo. Então o arroz que a gente recebe aqui em São Paulo, orgânico, vem do Paraná, vem do Rio Grande do Sul, coisas assim. Integração entre diferentes segmentos da cadeia produtiva. Então não é somente a gente pegar o produto orgânico ali do produtor e levar para um grande processador de alimentos aí para desenvolver isso. Então, pela lei, a gente teria uma integração maior nos segmentos aí da cadeia produtiva, né? E a manipulação dos alimentos agrícolas com base no uso de métodos e elaboração cuidadosos. Esse já é um ponto bem seguido, né? Então existe bastante cuidado, por causa também da contaminação, para que não venham contaminantes. O produto orgânico, ele tem uma característica, por não ter esses defensivos agrícolas nele ali, ele tem uma condição complexa com insetos, por exemplo, né? Com carunchos, com outros contaminantes biológicos aí, vamos dizer, né? Então, por exemplo, você pega um arroz, um feijão orgânico, ele dura menos porque vai ter mais bichos ali, então o produtor tem que tomar um cuidado muito grande para que não permita essa contaminação.
Voltando para o agroecológico mesmo, e não só para o orgânico, daí a gente tem preocupações que são adicionadas a isso. Como o orgânico exige sem defensivos químicos, uso de insumos naturais para o controle de pragas, mas aí já entra a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social, a logística com menos impacto. Então, aquilo que a gente falou, né? Na agroecologia, a gente vai considerar muito mais essa ideia da cadeia. Não dá para produzir um produto agroecológico para que ele tenha que andar tanto, tem que atravessar o país. A gente tem que pensar, daí voltando também aí na responsabilidade ambiental, são, né, cruzar isso com a responsabilidade social, que é produção local. Né? Então a gente tem aí valorizar o trabalho dos produtores e os alimentos mais nativos, mais locais, até respeitando a cultura local aí com tipo de alimento. Então a gente tem um país que tem uma extensão muito grande e tem que pensar que e aproveitar essa cultura do alimento local, cada região tem certas preferências e tem certas preferências muitas vezes porque tem aquele produto em abundância, esse produto foi desenvolvido pelas, durante décadas aí, pelas pessoas, pelas famílias, toda uma cultura envolvida no desenvolvimento desse alimento que muita coisa se perde. Muita coisa tem se perdido, porque a gente vai levando alimentos, mesmo não processados, mas mais comuns e de uma agricultura de grande escala. Para isso integrar mais a cadeia produtiva. Produzir uma mandioca num lugar, vamos processá-la ali com alimento, com um escondidinho, com a tapioca, com algo que é feito mais localmente, não mandar essa mandioca feita no norte lá para o sul para ser processada e virar, ou para o próprio nordeste para processar e virar tapioca. Então é uma preocupação muito grande aproveitar os povos locais para esse desenvolvimento do produto. Ponto muito e extremamente importante: sistemas de cultivo integrados, sem monoculturas. Então a gente vai ter uma agricultura muito mais integrada. Então a gente tem ali árvores frutíferas, forrageiras para ruminantes, o milho, tudo plantado de forma, tudo cultivado de forma integrada, inclusive coisas já clássicas como o milho com feijão por causa da nitrogenação do solo, mas integrar cada vez mais para deixar esse solo mais rico e para não ter dependência de monocultura, inclusive em relação às pragas. A monocultura é uma coisa que prejudica muito em relação às pragas. Então, se a gente tem algumas plantas que, por exemplo, trazem abelhas nativas, que afastam determinados insetos e enriquecem o solo, isso é muito importante. Cada região vai ter suas culturas específicas para fortalecimento dessa integração da cultura. E buscar muito na agroecologia, nesse conceito desses produtos, a gente vai buscar muitos conceitos da permacultura. Né? Então, reuso de água, bioconstrução, quando possível, né? Mas alguns conceitos de não vamos ter ali um zoneamento, uma região onde a gente tem mais trânsito, a integração toda entre esses insumos, esses dejetos, o uso do próprio dejeto, dos dejetos humanos, por exemplo, para processá-los de forma que virem alimentos, dejetos animais, para que virem alimento não, adubo, né? Processar aquilo, fermentar, tudo. E isso é muito importante para essa integração toda e para a riqueza desses produtos. Não é nenhuma novidade. Isso tudo é algo só que está ressurgindo, mas é trazendo vários conhecimentos aí mais antigos integrados.
né? Então cada região tinha isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tem as tecnologias que foram desenvolvidas, o desafio é juntar essas tecnologias que foram desenvolvidas, né? Quando a gente vai falar do processamento, a gente começa, que é um assunto aqui da nossa conversa, a gente tem algumas dificuldades bem importantes de se dizer, né? A gente tem que falar sobre escala. A gente está falando provavelmente de pequenos produtores, agricultura familiar, pequenos produtores, porque o grande produtor, no geral, está preocupado com a monocultura, aquela escala absurda, como a gente conhece, né? Algo que dá um retorno muito grande. Então a gente está falando aí, quando a gente fala em escala, a gente tem um problema. Pensar essa escala, desenvolver essa escala, pensar esse produto para que não seja subsistência, para que seja também para retirar o alimento ali do produtor, mas para que ele vá também, todo o excedente seja trabalhado, né? Os produtores, uma dificuldade que a gente tem encontrado bastante, é isso dos produtores, eles não querem os produtores, eles não têm muito interesse no processamento do alimento. É uma dificuldade, é uma questão bastante local, né? Então isso a gente acaba tendo poucas pessoas com esse interesse de trabalhar no processamento. Muitas vezes é alguém da cooperativa, ah, alguém, uma outra pessoa que está interessada nisso, mas é pouca gente. Então a gente acaba sendo necessário trazer pessoas de fora que não são os agricultores para esse processo, né? Para essa etapa do processamento de alimentos. Existe uma falta de assistência técnica na parte de agroecologia muito grande. Existe uma dificuldade muito grande de assistentes técnicos, de ATER aí, que sejam especializados em agroecologia. Tenho visto muita dificuldade em várias regiões do país, essa dificuldade aí de pessoas especializadas, trazendo técnicas novas, estudando técnicas novas, não só aplicando coisas antigas, que é importante, claro, mas pesquisas para entender o que é melhor e para cada região, porque quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando de regionalização num país tão extenso, com tantos biomas diferentes, dentro dos mesmos biomas, vários ecossistemas ali, como a gente vê, não dá para falar de Mata Atlântica igual, a gente tem Mata Atlântica na Bahia, com cacau maravilhoso, e Mata Atlântica no Vale do Ribeira, que também tem produzido cacau, mas que não tem sido explorado para ver a qualidade, né? Então precisa de muita assistência técnica e não dá para aplicar as mesmas tecnologias para isso. Acesso ao crédito, precisa de crédito para desenvolver esses negócios, para desenvolver esses produtos, para desenvolver essa assistência técnica. Voltando, desculpa, mas eu estava falando de assistência técnica, não é só para o cultivo que falta, mas para o processamento. A gente está falando de processamento pelos agricultores ou pelas comunidades locais que tem uma dificuldade muito grande de entender itens básicos. A gente pega aí, por exemplo, mudando um pouquinho aí o segmento, a gente pode falar do queijo. Então tem aquele produtor do queijo ali, é bacana, é muito bom, mas a gente chega a alguns pontos, quando a gente vai para comunidades cada vez mais distantes, de qualidade de segurança do alimento, né? da segurança do alimento, por causa dos contaminantes, por causa do que para alguns é muito óbvio, para outros não é. A gente está falando de muitos conhecimentos. Então falta uma assessoria, uma assistência técnica para o processamento também, falar qualidade, segurança do alimento, principalmente, mas também para a escalabilidade. A gente vai naquele primeiro ponto, que é a escala, né? Então a gente cai aqui na escalabilidade do produto, que depende muito de assistência técnica para isso.
E a gente hoje existe, claro que existe, pessoas hipercapacitadas nessa etapa, mas existe uma dificuldade de acesso a essas pessoas, né? E para isso a gente precisa de crédito, então cruza esses assuntos. Outro ponto que é uma grande dificuldade é que os produtores locais eles não veem muita oportunidade nos produtos tradicionais. Eu vou continuar falando aqui do Vale do Ribeira, que é a região que eu tenho conhecido mais, mas tenho exemplos de vários lugares. Quando a gente fala aí de açaí de Jussara, né, o Jussaí, de Cambuci, conversando com o pessoal de um quilombo no Vale do Ribeira, eles produzem mandioca, produzem milho, produzem arroz vermelho, mas eles não veem valor nisso. Ah, dá aqui dá bastante, se plantar dá, mas eles não veem valor naquilo. Então é importante que a gente consiga mostrar o valor desses produtos, né? Mostrar o quão importantes são esses produtos, esses cultivos, essa variedade para o mercado mesmo, para o mercado. Daí, por isso, surgem oportunidades que não estão sendo tão exploradas. Existem exemplos? Claro, a gente está num país enorme, a gente está com muita informação, a gente passou por um período de injeção de muito dinheiro na economia, né? É, então tem bastante coisa sendo aproveitada aí. Então a gente pode falar aí da diversidade de variedades cultivares. O mercado está em busca de novos produtos, a ideia do produto saindo direto ali da roça, indo para a mesa das pessoas, as pessoas têm valorizado cada vez mais isso. Quem tem condição, porque não é um produto, acaba não sendo um produto barato, mas quando a gente fala localmente, a gente consegue começar a pensar nesse trabalho, né? A cadeia mais achatada, então a gente não está mandando para longe, para grandes produtores, pensando em processamentos mais simples, a gente está achatando essa cadeia e permitindo mais margens quando é feito numa produção integrada. A perda de poder aquisitivo da população também ajuda na inserção de produtos intermediários. Como eu falei do cacau, a gente tem um cacau hiper premium na Bahia, mas e esse cacau que a gente tem no Vale do Ribeira? O que dá para fazer num bean to bar? Né? O que a gente consegue fazer? É um cacau excelente? Não pesquisei ainda, não consegui acesso a esse material, estou aguardando alguns, é, algumas amostras para mandar para a gente hiper especialista dessa rede da Tacta e de todo mundo aí que a gente conhece, para avaliar, falar, não, ele tem potencial para alguma coisa. E daí a gente trabalhar esse cacau mais simples, que vai trazer um chocolate mais barato mesmo, porque ele está aqui mais perto da gente. Porque os produtos são cada vez piores por causa da dificuldade econômica, né? As geleias locais, como processar melhor? Eu tenho visto geleias locais que não estão legais, elas poderiam ser melhores. Então dá para a gente melhorar isso e de forma mais natural. Produção à base de cogumelos, tem muita produção agroecológica no meio da floresta, tem toras utilizando mata nativa para produzir cogumelos, por exemplo. Né? E quais são os desafios aí para a gente perseguir, né? Conectar esses produtores, cooperativas e também essa assistência técnica. Gente interessada, de repente tem aí entre vocês pessoas interessadas para a gente conseguir conectar um pouco disso, tentar desenvolver novos produtos, tentar ajudar nessas produções e nesse mercado, né? Assistência técnica rural e para processamento de alimentos, que é o que eu estou falando, que a gente pode trazer de vocês, pode procurar aí, a gente tem que achar essas pessoas, né? O escoamento da produção ao varejo, consumidor final, é algo bem complexo, né? Eu acho que quase todos vocês sabem como é complicada essa logística, como é cara, ainda mais com combustíveis a esse preço. E ser local é muito mais fácil, mas a gente precisa de marketing, divulgação, publicidade desses produtos, testes, aí vai dinheiro também, né? Mudança na mentalidade do produtor, fortalecendo essas cultivares nativas e locais. Então
aquilo que a gente tinha falado anteriormente, mostrar para ele que dá. E para isso a gente precisa de pessoas com visão e com assistência técnica para fazer alguns testes. E não, a gente vai cair no outro ponto, que é o crédito para implantar isso, né? Tanto para implantar esse desenvolvimento de cultivares e de produtos, quanto para criar estrutura de produção. A gente está falando aí já de cultivares, que tem, né, o que eu tenho falado de cultivares, mas quais são essas possibilidades? O que a gente tem aí para dizer, para trazer de interessante? Variedades crioulas ancestrais, a gente vê até como milho, trigo e mandioca. Tem muita coisa, tem muita coisa. Quando a gente conversa com os produtores locais, a gente vê, tem esse aqui, não produz muito, a gente não faz muito, porque a mandioca, eu ouvi esses dias do pessoal do Quilombo, é, a gente produz mandioca, mas é mais fácil comprar no mercado, porque todo lugar tem. Então, daí você vai ver, aqui na região do Vale do Ribeira, tem coisa que vem de Ceasa, de São Paulo. Né? Então, assim, é absurdo. Vai de Ceasa, vem para cá de algum lugar e daqui volta pro lugar onde tem acesso a uma plantação. E a gente tem cacau. Eu estou falando, gente, da área de Mata Atlântica, do sul do estado de São Paulo, porque assim, é muita coisa nesse país, tá? Então a gente tem cacau, tem juçaí, tem mandioca, tem os cogumelos e outra coisa bem bacana, o mel das abelhas sem ferrão, né? Das abelhas sem ferrão. Abelhas nativas que ajudam muito no desenvolvimento desses cultivares e da escala. Não é tão escalável quanto a abelha africanizada. Mas peraí, qual o custo disso? A gente vai ter que ter mais caixas. É outra forma de renda, outro produto que a gente pode colocando no mercado, né? Desenvolvimento aí. E onde a gente consegue praticar alguns pontos aí de inovação, né? Com a ideia de clean label aí, com conservantes naturais, usando conservantes naturais, né? Açúcar, gordura natural, trabalhar coisas confitadas. E para isso a gente precisa também de crédito para entender o shelf life desses produtos, processamento térmico disso. Né? Embalagens, esse é um ponto bem complicado. Embalagens realmente recicláveis ou o mínimo de impacto para a natureza, a gente está falando de produtos agroecológicos. Uso de produtos vegetais locais para o melhoramento estético, né, para coloração ali, para textura, desde a pectina ao colorante ali. Desenvolver os produtos Bean Bar, não só do cacau, né, não só o chocolate, mas coisas dessa ideia. O que eu consigo fazer com essa castanha, com essa noz? Como que eu consigo desenvolver? Agora, uma coisa muito bacana, que é onde eu vejo uma oportunidade muito grande, a inovação aberta nisso, a colaboração de todas as partes, porque quando a gente senta numa conversa com a cooperativa, por exemplo, a gente vê, mas existe isso. Numa conversa com a cooperativa, eu falei, por favor, gente, traga problemas. Quais são os problemas? Porque a gente precisa que traga esses problemas e faça as perguntas certas. E a gente precisa de um facilitador no processo de inovação. O principal agente novo nisso é o facilitador do projeto do processo de inovação. Para fazer as perguntas corretas, para conectar com as pessoas corretas, para trazer rede para a gente encontrar soluções. Então aí, que é a colaboração entre as comunidades, os agricultores, as cooperativas, técnicos, mercado, né? O que cada um quer, a gente precisa disso junto. Bom, o assunto é esse. Eu fico muito agradecido, é algo que eu tenho me apaixonado muito, fico aguardando contato, inclusive de vocês, para ideias, e não deixo aí de agradecer a oportunidade fantástica de poder falar isso para vocês. Fico muito feliz em estar aqui, agradeço a Tacta, agradeço a todos vocês aí que acompanharam hoje.